Olá pessoal, Janaína Chiaradia, Dr. In Loco, episódio número 22. Mais uma vez ela está como nossa autoridade in loco. Hoje a nossa personalidade escolhida foi a doutora Lisandra Falcão, fisioterapeuta desse momento, convidada pela In Loco. Muito bem-vinda, Lisandra. Prazer estar aqui novamente, agora presencialmente. É legal, pessoal, porque a Lisandra fez parte da In Loco na época da pandemia. Então, foi uma live que nós fizemos e agora nós temos a honra de estar com ela aqui presencialmente. É isso, né? Sim, sim. Sempre é bom, né? Estar conversando. Adoro participar de lives. E trocar essas ideias maravilhosas. Esse tema que vem trazendo realmente uma preocupação muito grande, incontinência urinária, mas como todos sabem, nós gravamos em 3 partes cada episódio. E na primeira parte que você está acompanhando agora, nós queremos saber um pouquinho mais da Lisandra. Quem é a profissional, a pessoa Lisandra, a formação? Nos conte um pouquinho mais, Lisandra. Então, eu sou profissional aqui do município, eu trabalho na Secretaria de Saúde já há 23 anos. Não parece com essa carinha, né? Toda menininha, já há 23 anos, vamos lá. E eu fiz diversas formações, diversos cursos de especialização, muito pensando na Secretaria de Saúde, na atuação que a gente tinha ali, nas possibilidades que a gente precisava de avançar ali. Sim. Tanto que a primeira pós-graduação que eu fiz foi em gestão de saúde, não com o intuito de ir para a gestão, tanto que eu nunca fui para a gestão de saúde, eu sempre trabalhei com pacientes, mas eu queria entender mais as possibilidades de um serviço de saúde. Na nossa formação de fisioterapia, principalmente há tantos anos atrás, era uma coisa obscura, assim, o que era o serviço público. A gente, até hoje na formação, hoje eu recebo alunos da Federal, eu já tive por um bom tempo residente, você ainda vê, assim, algumas lacunas na formação de entender o serviço público. Sim. E há muitos anos atrás, há 24 anos atrás, quando eu me formei, era mais obscuro ainda isso. Na época, a gente tinha um boom da fisioterapia na parte esportiva. Sim, sim. Era o fisioterapeuta do Romário, o fisioterapeuta dos grandes jogadores de futebol. Então, esse era o bom. E a gente tinha muito esse olhar de atendimento na clínica. Quando a gente chegou ali na saúde pública, foi o que estamos fazendo aqui? Até porque a cultura acabava levando vocês para a parte esportiva, sim, sim. Né? Ou a clínica privada. Sim. E era muito isso. Quando eu vim para Curitiba, porque eu sou do Rio, né, com esse sotaque, esse chiado todo, não era aqui. Quando eu vim para cá, que eu passei no concurso público, meu pai já morava aqui, que eu passei no concurso público e fui escolher a minha vaga, eu imaginava, eu vou escolher uma clínica para eu atender. Sim. E aí eu fui trabalhar numa unidade de saúde. E foi uau, o que vamos fazer aqui? Foi um grande desbravar, assim. Tanto que Curitiba ficou por muito tempo, assim, como uma referência na fisioterapia na saúde pública, porque foi um dos primeiros municípios a ter o fisioterapeuta na saúde pública, principalmente no quantitativo que a gente tinha, assim. Sim. Então, algumas formações iniciais foram muito voltadas para essa área. E não na área que hoje é a área que eu realmente me dedico, continuo trabalhando na Prefeitura Municipal de Curitiba, mas eu tenho uma dedicação muito maior até em questão de estudo, de formação, na área da fisioterapia pélvica. Olha só! E como que você chegou na fisioterapia pélvica? Até é difícil de pronunciar. Sim. Na época que eu me formei, isso não existia nas formações de fisioterapia. É uma coisa muito mais recente. Existiam fora do país algumas formações e uma fisioterapeuta trouxe isso para o Brasil, mas era em termos de cursos, era muito pouco acesso, muito poucas pessoas tinham. Então, quando eu me formei, não se ouvia falar sobre isso, nem se sabia o que era. E começou a me chamar a atenção quando, na unidade de saúde, eu comecei a receber alguns encaminhamentos dos médicos. Ainda muito raros, muito esporádicos, mas assim, fisioterapia para incontinência urinária. E eu olhava aquilo e eu falava, oi? Como? O que é isso? O que é isso? Como assim? O que vou fazer? Mas como há bastante tempo eu recebia
residente de uma residência da própria prefeitura, alguns já chegavam falando que já tinham tido algum contato na graduação, já sabiam alguma coisa sobre isso, ninguém ainda com aperfeiçoamento ou com aprofundamento, mas já sabiam alguma coisa sobre isso. E eu... Despertou curiosidade. E enquanto preceptora da residência, não posso te orientar absolutamente nada sobre isso, porque não sei, desconheço completamente. Mas eles chegavam com essas questões para você? Chegavam, porque todos os encaminhamentos médicos passam por nós, para a fisioterapia. Então chegava aquilo, ou o que vou fazer e tudo, e era uma grande lacuna, assim, do que fazer, porque era o início disso. Sim. E eram pouquíssimos médicos, como até hoje ainda são poucos médicos que encaminham. Mas eram pouquíssimos. E quando chegava era aquilo, o que faço com isso? Até que uma das minhas residentes, ela gostava muito e se interessava muito por isso. Por toda a parte da fisioterapia pélvica, principalmente ligada à fisioterapia pélvica feminina. E ela acabava dando um suporte maior para isso. E eu ali, né, o que vou fazer? Até que quando ela se formou, ela estava terminando a residência, faltava assim 2 meses para ela terminar a residência, eu falei para ela, e aí, você já pensou em montar seu consultório? Porque você tem tudo para sair daqui e se dedicar nessa área. E ela falou, não. Eu falei, como não? Você adora isso. Como não? Ela, não. E na época, a gente conversou, ela tinha um pouco de medo de empreender e tudo. E eu falei para ela, então, eu vou fazer. E ela se surpreendeu muito. E eu, no mês seguinte, já estava inscrita na especialização de fisioterapia pélvica. Legal. E foi muito interessante. E foi onde que você fez? Aqui em Curitiba mesmo. Que legal. Foi aqui, a gente tem uma formação bem forte aqui. Então eu fiz aqui mesmo. E o meu marido, ele sempre fala pra mim, assim, que ele também é fisioterapeuta, e ele fala, a fisioterapia pélvica renovou você enquanto fisioterapeuta. Porque legal. É impressionante o quanto que você se aprofundou, se dedica, se interessa e se encantou com essa área. E realmente, assim, são histórias maravilhosas, são histórias de sucesso muito interessante dentro da fisioterapia. São histórias que vão além de um simples tratamento. Você está muito próximo e tratando uma área muito íntima dessa mulher. Então você vê histórias assim muito incríveis. E assim, me chama a atenção no teu currículo a questão da, claro, inicialmente fisioterapeuta pélvica, que nós já vamos saber nas próximas partes um pouquinho mais sobre isso. E as tuas outras especialidades também, né? Uroginecologia, sexualidade funcional, a acupuntura já trouxe para nós na Inloco, e esses dias também já fiz um pouquinho do tratamento com a Lisandra no Domingo no Centro, e saúde da família. Uau! Como que você foi escalando essas especialidades? A última foi a fisioterapia pélvica. Então, no começo, eu escolhi a acupuntura. Eu fiz acupuntura bem há muitos anos atrás. Eu engravidei do meu primeiro filho, que tem 21 anos. Uau! Quando eu estava fazendo a pós-acupuntura. Porque eu tinha essa ideia de, eu vou, além de trabalhar na prefeitura, eu quero abrir um consultório, eu quero fazer alguma coisa fora. Sim. E me veio muito essa vontade de atender numa coisa que eu ainda não tinha experiência nenhuma, não tinha passado por isso, e fui fazer a pós-acupuntura. Mas eu engravidei. Fazendo a pós-acupuntura. Eu tinha perdido um bebê antes, bem recente, e aí eu falei, eu não quero mais saber de ter filho, agora eu vou estudar. E a pós-acupuntura para fisioterapeuta é uma pós muito longa, uma pós de 25 meses, 24, 25 meses. Então eu falei, agora eu vou me dedicar só a estudar, eu vou fazer uma coisa que eu preciso ficar muito tempo imersa naquilo. E fui fazer a pós-acupuntura. E como sempre acontece, né? Você desligou daquilo, não quero mais saber de engravidar. E aí eu engravidei de novo. Então, quando eu terminei a pós, eu tava com um bebezinho pequeno, que dependia muito de mim.
E acabou que ficou de lado a acupuntura. Eu me formei e não me dediquei àquilo naquele momento. É mesmo. Eu fui me dedicar anos depois, que os meninos já estavam grandes, e aí eu voltei. Tanto que eu refiz a pós de acupuntura. Eu tenho 2 pós de acupuntura. Para atualizar mesmo. Sim, refiz a pós de acupuntura, e aí eu comecei a me dedicar mais na área. Mas até fiz uma tentativa de empreender, de atender um consultório, mas não tinha aquele amor para aquilo. Atendo muito hoje aliado dentro da saúde da mulher. Então hoje a paciente que chega no meu consultório com um quadro de dor ou com um quadro de ansiedade, eu vou aliando as duas coisas, uso a acupuntura como um suporte a mais nos atendimentos de fisioterapia pélvica. Então, e dentro da saúde pública, isso é usado como um apoio. Ali eu sou fisioterapeuta, mas eu preciso de algum apoio, eu posso usar algum recurso pontual e momentâneo. Não que eu vá me tornar acupunturista ali, mas eu posso usar como um recurso pontual e momentâneo. Mas hoje eu alio muito mais a acupuntura dentro do consultório de fisioterapia pélvica, ajudando a aprofundar aquele tratamento. Legal, no fim, todas as tuas especialidades, elas acabam se casando, né? Sim. Uroginecologia. Então, a uroginecologia, ela vem junto, né, com a fisioterapia pélvica, é uma formação junta, e você se aprofunda muito nessa área. A fisioterapia pélvica, ela vai ser o foco de atenção dela a questão urológica, ginecológica e sexual e evacuatória. É o que a gente vai tratar. Legal. É muito essa região. E tanto em homens, quanto em mulheres, quanto em crianças. Toda essa região. E a sexualidade, teve a formação junto na fisioterapia pélvica e depois, hoje eu faço uma especialização. Estou aí em vias de término de uma especialização. Já focando outra, com certeza. Sim, eu só não vou fazer outra porque eu comecei o mestrado. Senão... Ai, ó, mas já começou o mestrado, gente. Já. Que é isso? E que até meu marido fala, nossa, você demorou para fazer o mestrado. Eu falei, sim, porque eu queria fazer um mestrado de algo que realmente eu gostasse. E eu consegui um orientador que me orientasse na questão da fisioterapia pélvica. Então agora vai sair o mestrado. Parabéns! E a sexualidade, ela é uma coisa muito intrínseca, sabe? A grande maioria dos pacientes, principalmente as mulheres, elas chegam no consultório com a queixa da incontinência urinária. Mas elas, é só pegar um pouquinho de intimidade, pronto, que vem a questão da sexualidade junto. Olha. E a gente está lidando ali com aquela região íntima da mulher. Então ela se sente muito segura de estar trazendo isso. Só que sempre quando você vai falar da questão da sexualidade, você não vai falar simplesmente do órgão. Sim. Você não vai falar do canal, você não vai falar ali da região do corpo da mulher. Sempre vem uma parceria, sempre vem uma relação, sempre é alguma coisa que não é uma coisa individualizada. Então, eu fui me aprofundar nisso. Hoje eu faço uma pós em terapia cognitivo-sexual, onde a gente consegue... eu sempre falo, né? Eu não pretendo virar terapeuta sexual, sim, mas eu vou estar utilizando esse conhecimento dentro do meu atendimento para dar um suporte melhor, principalmente para essas mulheres. Nossa, que legal, né? Porque você conseguiu realmente alinhar tudo que você precisava para chegar hoje e ter essa prioridade de falar de um tema tão relevante, que é a incontinência urinária, as causas, tudo que pode estar correlato, ter realmente essa dimensão de profissional para auxiliar essas mulheres que vão lá te procurar. Sim. Parabéns, obrigada. Lisandra! Vocês já estão vendo quão relevante a temática também de hoje. Então, na parte número 2, a Lisandra vai trazer toda essa compreensão, vai explicar melhor o que é, né, o que representa a incontinência urinária. E na parte número 3, as questões de diagnóstico, de tratamento. Então, não deixem de acompanhar a partir de amanhã aqui na Inloco.